Quem não ama um meme? Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim responder a tag dos memes que foi criada entre eu, minha equipe e os membros do canal, tá vendo? Coisas que vocês podem ajudar aí sendo membros. Então, gente, são 10 perguntas relacionando memes. São 10 perguntas relacionando memes a livros, a leituras. Eu espero muito que vocês gostem, porque foi muito divertido criar essa tag aqui. A primeira é Nazaré. Um livro que tu leu e não entendeu nada. Gente, eu escolhi responder. Esse foi muito bom, porque o livro que eu li e não entendi nada foi A Morte de Quincas Berros d'Água, do Jorge Amado. Eu lembro que eu li esse livro na escola em 2000, não sei, né? Mas eu tinha, sei lá, uns 15 anos. E, gente, eu terminei o livro, era pra fazer uma resenha. Eu terminei olhando pro livro e pensando, o que é isso aqui? Eu não entendi nada. Eu precisei reler mais adulta pra compreender um pouco mais sobre a história. Mas, sério, eu ri muito durante a leitura e eu fiquei tentando entender o que era aquele livro. E eu acho que o tentar entender o que era A Morte de Quincas Berros d'Água foi o que me fez gostar muito do Jorge Amado. Porque foi um livro que eu levei por muito tempo, que eu lembrava das sacadas e dava risada, mesmo sem ter entendido de fato o que estava acontecendo na história. E eu acho que isso é, inclusive, muito comum do Jorge, escrever alguns livros que você tem, né, percepções diferentes, que você enxerga a história de maneiras diferentes e que, de certa forma, você fica meio que Nazaré confusa também. Segunda, nunca nem vi. Uma história que tu não lembra. Gente, eu fui olhar meu Scooby, obviamente, né? Pra ver os livros que eu já tinha lido e tal. E aí eu encontrei um livro que se chama Sereia, da Tricia Rayburn. Eu não faço ideia do que é essa história, não faço, assim, uma noção. Eu lembro que quando ele foi publicado, ele dividiu opiniões. Teve gente que amou, teve gente que odiou. Eu, se eu não me engano, dei 3 estrelas. Mas eu realmente não lembro de nada da história. Eu lembro que talvez fossem sereias malignas, mas assim, na real, não me recordo. Então, um livro que eu não lembro é esse aí. Amado, um personagem que é imediatalista. Sabe aquele personagem que quer tudo pra ontem, que não espera as coisas acontecerem? Basicamente, eu escolhi o Tom Severin de Pelo Amor de Cassandra. Porque, gente, tu que é mais imediatalista que o cara tá numa sala, entra uma dupla conversando e aí a mulher fala que não vai casar com ninguém, e aí ele vira e fala, eu caso com você. Pra mim, isso aí é tipo, amado. Eu olhei pra ele e fiquei, eu lendo o livro, né, e fiquei tipo, hã? Mas assim do nada. Então, eu acho que ele é um personagem muito amado, sabe? Em muitas situações dele eu ficava, beloved, tentando entender o que estava se passando na mente dele para ele tomar determinadas atitudes, e foi muito divertido fazer essa leitura, inclusive. Jaque Patombá, um livro que prometia mundos e fundos e o que conseguiu foi o cancelamento. E posso ser que eu seja massacrada nesse momento, mas belo desastre, gente. Eu lembro que eu li ele no momento que a gente ainda meio que aceitava dentro de livros alguns relacionamentos tóxicos, né? Algumas situações perturbadoras. O começo da era New Adult foi muito assim, né? Com os mocinhos mais bruscos, mais bad boys, mas que iam mais pro lado de realmente atitudes não tão positivas. E eu terminei Belo Desastre odiando o mocinho. Eu odiei, gente, tanto. E assim, pra mim foi muito bizarro, porque eu tinha já lido outros livros que tinham personagens com atitudes negativas e que eu tinha gostado da história. Mas Belo Desastre eu terminei assim, em fúria. E eu acho que foi isso. Ele prometeu que ia ser, né, um livro de redenção, um livro com um mocinho que a gente ia se apaixonar, que a gente ia querer cuidar, mas eu só queria ralar a cara no asfalto quente mesmo, matar aquele homem, porque eu fiquei muito irritada. Então sempre que vocês perguntam, Bárbara, já leu Belo Desastre? Já li. E odiei. Não, odiar é uma palavra muito forte, assim. Detestei. Eu não tô fazendo isso não, né? Um livro que você nunca imaginou que leria, cuspiu pra cima, caiu na testa. Aí eu não vou para um livro, gente, eu vou para um autor. Eu nunca imaginei que eu leria Stephen King. E mais do que isso, eu nunca imaginei que eu leria Stephen King e gostaria do Stephen King. Imagina pensar que eu leria Stephen King, gostaria do Stephen King e criaria um clube de leitura para o Stephen King. Errei, gente.
Eu realmente cuspi pra cima e caiu na testa com relação a isso. Eu nunca imaginei que eu gostaria tanto de ler ficção científica, que eu gostaria tanto de ler os livros mais voltados pro terror, e que eu fosse gostar da narrativa dele, que é tão cheia de detalhes. E eu estou apaixonada apenas pelo cara, então eu acho que esse foi o mais cuspiu pra cima e caiu na testa da minha existência, foi Stephen King. Oi, Letícia, né? Um livro que você tá paquerando faz tempo. Gente, eu tô paquerando faz tempo o livro Hertha? Não sei como é que fala. Mas ele é um livro que não tem em português, ele só tem em inglês, uma edição maravilhosa, porém caríssima. E ele foi mencionado em Mulherzinhas. Eu já falei sobre isso pra vocês há um tempo atrás, porque na verdade é o único livro de fato que eu tô namorando há muito tempo, entendeu? Então eu tô assim ansiosa por este momento. Ou o box Capa Branca de Crepúsculo, que tem o corte vermelho também. Estou namorando há um tempo, nunca acho pra comprar, sempre que eu compro vem um errado. Então em algum momento eu acredito no meu potencial de que isso vai acontecer. Saudade, né, minha filha? Um livro que você largou na metade e depois voltou a ler. Um livro que eu larguei na metade e depois eu voltei pra ler foi Kindred, da Octavia E. Butler. Um livro que eu fiz isso também foi O Conto da Aya. Eu acho que histórias que são mais densas, que tem essa premissa mais pesada e que mexe com a gente de formas mais profundas, às vezes precisam descansar um pouco, sabe? Kindred foi um livro assim que eu li as primeiras páginas, devorei e aí eu parei. E assim, sabe? Tipo, eu só fechei ele pra ler depois e eu não voltei a ler. Eu fui ler depois de meses. E eu acho que realmente era meio que meu corpo precisava de uma pausa pra entender aquela história. O Conto da Aya foi a mesma coisa. Quando a história ela te satura muito, eu sinto que essa pausa é meio que necessária até pra você não terminar o livro e não gostar do livro, sabe? Pra você gostar da história depois. Então esses dois livros aí foram livros que eu dei uma pausa e depois eu voltei a ler. Enfim, a hipocrisia. Um personagem para o qual você passa pano. Gente, eu passo pano pra muito personagem, na real. Mas assim, o personagem que eu mais passo pano é o Edward Cullen, né? Convenhamos. Eu acho que muitas das atitudes que ele toma, especialmente no primeiro livro... Ai, tá coçando meu nariz. Especialmente no primeiro livro, antes dele entrar em um relacionamento com a Bella, não são atitudes legais, não são atitudes bacanas. Eu sinto que em Sol da Meia-Noite a Stephenie Meyer tentou remediar essa situação, né? Colocar alguns pensamentos, fazendo a gente perceber que ele sabia que as atitudes eram negativas, mas ao mesmo tempo eu gosto muito dele. Eu acho que muitas também das atitudes que ele toma ali diante das circunstâncias vêm de quando ele nasceu, de quem ele era, e também do medo que ele sente de perder, né? De como tudo pra ele é amplificado, de como todos os sentimentos dele são mais profundos. Então eu passo pano, né, gente? Eu não quero tentar explicar não, porque é pesado explicar, mas eu passo pano pra muitas atitudes dele. It's Because I Am Brazilian, um autor nacional que você idolatra. Eu escolhi dois autores nacionais que eu gosto muito. Um mais, né, antiguinho e um mais atual. Mais antigo é Jorge Amado. Eu gosto muito das histórias dele, eu gosto muito do contexto histórico, eu gosto muito de como ele faz críticas sociais e políticas dentro dos livros e apresenta pra gente histórias com muito embasamento. Eu gosto muito de como... Eu sou baiana, então eu gosto muito de como ele apresenta a Bahia, floreia a Bahia, é apaixonado pela Bahia, e isso pra mim me faz muito bem. E atual, eu tenho muito autor nacional que eu gosto muito, gente. Eu poderia citar horrores aqui: Vitória Gomes, Tayana Alves, Mari Salles. Nossa, gente, tem muito autor, não quero nem falar, porque senão eu vou esquecer gente e aí vai ser confuso. Mas tem uma autora que eu sempre me identifico quando eu leio, e que eu ainda não li os livros mais novos dela, porque eu tô esperando ela lançar as sequências, porque eu não quero ficar sofrendo, que é a Raíza Varela, gente. Tudo que eu li dela, eu amei, assim, de paixão, eu favoritei, eu dei 5 estrelas, eu queria pôr ela no potinho. Então, mesmo que já tenha um tempo que eu não leia nada dela, sempre quando você fala um autor nacional que você gosta muito, eu penso na Raíza. E eu sei, tem aí a série dos Príncipes de Diamante pra ler, mas, gente, eu não vou ler enquanto ela não lançar o outro, porque eu não vou ficar na sofrência. E aí eu tô esperando só isso pra fazer essa leitura. Mas ela
é uma autora, assim, que mora muito no meu coração, que eu me identifico bastante. Eu já falei pra vocês sobre o Garoto dos Olhos Azuis, né? O fato de que foi realmente no momento da vida que eu precisava daquela história, então acho que isso também auxilia no fato de eu gostar dela muito e de eu me identificar bastante com a escrita dela. E último, John Travolta confuso. Uma cena que te deixou perdida na trama. Vamos aqui estar falando, né, de Bella Swan, aqui em a saga Crepúsculo Eclipse, que ela decide dar um beijo no lobo pra ele não ir pra luta. Eu falei, gente, tantas formas da mulher conversar com ele, falar não vá pra luta. Ela realmente achou que depois dele descobrir que ela tinha aceitado o pedido de casamento do Edward, que ela estaria com o Edward pra sempre, ela ia dar um beijo nele e eles iam fazer um trisal. Claro que ele não ia perceber isso, é claro que ele ia pra luta. Então, essa cena aqui é muito John Travolta confuso, porque eu realmente quis entender as atitudes dela. Eu entendo que foi uma atitude extrema, né, que foi um pensamento ali de o que é que eu faço pra ele não ir e morrer, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela só pensa em si mesma, mesmo que fosse uma atitude pra salvar ele. Mas assim, ela não pensou no que o Edward iria achar estando ali, sabe? E diante de tudo isso, as outras pessoas que estavam lá todas pra salvar a vida dela, ele era mais um auxílio àquelas pessoas que estavam lá, sabe? Aos vampiros e aos lobos que estavam lá. Então, fiquei irritada com essa cena e pra mim é uma cena de John Travolta confuso. É esse beijo, porque não sem nenhuma necessidade, amada. Zero necessidade. E essa foi a tag dos memes. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês repliquem. Vou deixar pra vocês aqui no box de informações todas as perguntas dessa tag. Quero muitas respostas de vocês aqui nos comentários ou nas redes de vocês. Só me marca pra eu conseguir ver, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim tudo que eu posto aqui você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!